Hoje iremos abordar um dos sentimentos tóxicos mais nocivos e que sabota as decisões da maioria das pessoas. Acredite, sabota suas próprias decisões. Agora, é importante salientarmos que o fato de nós experimentarmos o medo é algo normal, é até um bom sinal de proteção. No entanto, quando esse sentimento é dirigido a algum objeto que nos produz um medo irracional, então se transforma em tóxico e muitas vezes pode paralisar as nossas ações. E é nesse estágio que o medo começa a ser pernicioso e é preciso controlá-lo, porque o medo que não for vencido pode durar toda a vida. Faz sentido para você? O medo é uma das 5 emoções primárias da nossa configuração emocional. Como emoção, o medo como emoção é um mecanismo de autopreservação que é gerado a partir da sensação de ameaça de um perigo, seja real ou um perigo imaginário na nossa mente, e também é ativado pela preocupação com algum fato, com alguma possibilidade ou com uma grande inquietação em relação a algo desagradável. Faz sentido para você? Sem o medo na nossa configuração emocional, seríamos reféns de perigos reais. O medo é uma emoção inerente a todos os seres humanos. Sentir o medo é um privilégio. Obedecer o medo, na grande maioria das vezes, é um desastre. Por isso que você tem que aprender a regular o medo. Agora, eu quero enfatizar uma outra verdade. Eu não estou falando do medo como influência espiritual. Não estou falando do espírito do medo. O espírito do medo não pode ser tolerado da sua vida. Agora, a emoção primária do medo, que faz parte da nossa configuração, da nossa estrutura emocional, não tem como ser eliminada. Tá legal? Isso é muito importante esclarecer, até porque as emoções, elas não podem ser expulsadas. As emoções têm que ser controladas. O circuito do medo se ativa por uma grande imaginação, uma imaginação desequilibrada ou até mesmo exagerada. Ao imaginarmos o pior, damos rede à nossa mente e o medo desregulado pode tomar o controle das nossas emoções e afetar as nossas decisões, nos fazendo acreditar que o perigo é iminente mesmo quando estamos perfeitamente seguros. Ele pode sobrecarregar nossas emoções até o ponto de ficarmos cegos, não vermos mais nada na nossa mente. Faz sentido para você? Quer ver algo? A maioria das pessoas teme coisas que não deveria realmente temer, como uma consulta de rotina ao dentista, medo de fazer uma apresentação em público, medo de uma aranha, medo de uma determinada sensação corporal. Apesar de percebermos racionalmente que nós não deveríamos ter medo dessas coisas que são irracionais, coisas tão bobas, muitas vezes nós não conseguimos controlar o medo como emoção. Na maioria das vezes, esses pequenos medos não nos prejudicam muito, mas há momentos em que eles podem nos impedir de fazermos escolhas positivas ou podem nos impedir de vivermos no presente, como por exemplo, quando alguém monitoriza constantemente o seu corpo à procura de sensações desagradáveis que juram serem ameaças para a sua saúde e para a sua vida. Já aconteceu com você? Você conhece alguém assim que fica com medo de doenças que nunca aconteceram? Então, tudo isso é porque a emoção do medo tenta nos prevenir de perigos, tanto reais quanto imaginários. O medo se torna patológico quando nos preserva de um perigo imaginário, um perigo que não existe e que é gerado por pensamentos de inseguranças, traumas do passado não resolvidos, experiências de insucesso, de perda de vergonha, de autoestima diminuída. Aí o medo torna-se em algo difícil de lidar e pode nos conduzir à paralisação de algumas ações importantes e significativas para a nossa vida. Porém, o medo pode ser um estado emocional positivo, porque mobiliza uma enorme quantidade de energia, recruta uma grande quantidade de recursos e prepara-nos para a luta ou para a fuga. Isto é certamente benéfico. Se conseguimos aproveitar essa energia e focá-la para alcançarmos um objetivo, conseguiríamos tirar proveito daquilo que a partida parecia ser um sentimento inibidor. Se agregarmos ao medo uma dose de coragem, um fenômeno extraordinário toma conta de nós. Dá-se uma explosão de ações perante a coisa temida. Está fazendo sentido para você? A energia do medo pode ser canalizada ao nosso favor.
seja porque ele nos coloca para fugirmos de uma situação ou porque ele está nos avisando de alguma ameaça que nós deveremos enfrentar. Está fazendo sentido para você? Então, se continuamente evitamos o medo, ele irá nos perseguir tal como um cão enraivecido. Alguma vez um cão enraivecido, um cachorro enraivecido, ele te perseguiu? A pior coisa que podemos fazer é fechar os olhos e fazer de conta que ele não existe. O medo como emoção deve ser abordado como um sinal, como uma fonte de informação, não para nos sabotar o raciocínio ou inibir, mas sim para trazer clareza, discernimento. Faz sentido para você? Se o medo não é regulado, pode nos inibir, levando ao lado mais sombrio da nossa zona de conforto e paralisar nossas ações, afetando a nossa vida nas mais diferentes áreas. O medo como emoção pode ser um grande impulsionador rumo aos nossos objetivos ou um grande sabotador que faça com que fiquemos congelados perante algum perigo que não é real. Mas para isso eu quero te dar algumas dicas para você controlar o seu medo. Então, vamos lá. Primeira dica: reconheça que tem medo. Não devemos ter medo do medo. Para vencermos o medo, o primeiro passo é aprender a reconhecê-lo, identificá-lo, colocá-lo em palavras e falar sobre tudo aquilo que nos desperta esse sentimento. Só ao reconhecermos os nossos medos, seremos capazes de superá-los. Segunda dica: desenvolva autoconfiança. Autoconfiança nasce ao avaliar as suas capacidades, seus pontos fortes em determinadas circunstâncias. Ao levar em conta seus pontos fortes e a situação que você está enfrentando, seu sentimento de autoconfiança vai crescer. Isso vai afetar a maneira como você se comporta e como você enfrenta seus medos. Terceira dica: confronte o medo. Devemos olhar nossos medos de frente e não cobri-los, não abafá-los, não escondê-los de outras pessoas. Se você fugir do medo, ele vai te acompanhar toda a vida. Enfrente seu medo e quando fizer isso, você vai perceber que esse gigante não era tão grande assim, nem tão poderoso como você imaginava. Quarta dica: substitua os medos por emoções verdadeiras. Quanto mais você pensar em uma coisa, mais isso fará parte da sua realidade. Porque foco é poder e foco determina os nossos estados emocionais. Por isso, em vez de dizer, eu preciso deixar de pensar nesse medo, substitua-o diretamente por uma outra emoção positiva. Tá legal? Quinta dica: afirme sua autoestima. Por trás de todo grande medo, há um grande temor. Sabe qual é esse temor? É o temor do abandono. Em todos os medos, no fundo, há sempre o temor de sermos abandonados. Sabe por quê? Porque o medo é a primeira emoção que nós experimentamos logo no ventre das nossas mães. O medo de sermos abandonados por elas. O amor é muito mais poderoso do que o medo. O amor expulsa o medo. Então, quando você sentir o medo, lembre-se algo, que o amor de Deus é mais poderoso do que qualquer medo e é mais real. Então, quando você se lembrar disso, você vai ver como o medo vai começar a desaparecer.